Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Você está no Aguiar Dev Talks, eu sou o Thiago, seu host, e hoje no programa de número 63 vamos falar sobre o Flutter. E para bater um papo sobre essa tecnologia, eu trouxe aqui o Jacob para me ajudar, porque eu não manjo, então eu trago quem manja. Jacob, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. Eu que agradeço aí o convite e estamos aqui para responder qualquer dúvida sobre Flutter. A gente fala isso aí desde 2018 aqui no Brasil. A gente tem uma comunidade enorme também e a gente encabeça ela. Então, qualquer dúvida que tiver, a gente vai estar aqui para responder, beleza? Salve! Maravilha! E antes da gente começar, só deixar aqueles recadinhos de sempre. Se você está vendo esse programa no YouTube, não deixa de se inscrever no canal, também confere a nossa playlist. A gente já falou aí sobre alguns programas, a gente já teve alguns programas dedicados a tecnologias como Java, C Sharp, entre Ruby, né? Especialmente o último programa, aí, o mais recente, o programa anterior, né? A gente falou sobre Node.js com o Lucas Santos. Então, a gente tem uma playlist dedicada a esses programas. Dá uma olhadinha lá no YouTube, ou se você estiver aí nos escutando no seu agregador de podcast, não deixa de nos avaliar. Beleza? Também nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, LinkedIn. Bora se conhecer aí, você também fica por dentro aí de quando vai chegar uns novos convidados, quem é o convidado do mês, enfim, bora interagir aí também. E vamos lá, Jacob, começar aqui o papo de hoje. Vamos pegar pela definição, vamos pelo básico, aqui, começar do zero. O que é o Flutter? Ele é tecnologia, ele é uma linguagem, ele é um framework, ele é uma lib, enfim, essa sopa de letrinhas, né? Para quem está começando, acaba confundindo. Então, defina pra gente, cara, o que é o Flutter? Então, eu acho que a definição ela pode ficar um pouco vaga, porque assim, qualquer um pode ir no YouTube, no chat de GPTeco agora, né, para falar o que é, e vai embora, né, você sabe toda a definição. Eu gosto de falar o problema. Que problema que o Flutter veio resolver? Aí a gente volta lá para 1993, 92 por aí, quando as empresas tinham ali um problema com o C. Então, naquela época, acho que pela sua idade aí, você deve ter o quê? Uns 30 anos, mais ou menos? Então, mais ou menos, isso aí. Então, pois é. Então, não é da nossa época ainda, porque a gente estava nascendo, né? Mas, naquela época, a galera tinha um pequeno problemazinho, né? Um problema pequenininho. É que na hora que elas desenvolviam em C, tinha um pequeno problema que era buildar essa galera aí. Então eles tinha que buildar pro... Tava vindo o Windows em 93 ali, né? Tinha que buildar para alguns Linux, tinha que buildar pro Solari e pro Mac. Então olha só, era problemático pra caramba. Então a partir dali já tinha um problema com esse negócio do cross, né? Do cross-platform. Então eu tinha que fazer um código para um. O C, ele já era cross-platform em si, né? Então você poderia programar e só fazer alguns pequenos ajustes para cada plataforma. É um negócio interessante. Mas o build tinha que ser na plataforma. Então, se eu quisesse fazer um aplicativo que rodasse em todas as plataformas, eu tinha que ter todos os sistemas operacionais e eu tinha que fazer uma pequena pipeline ali e colocar todo mundo para funcionar. E daí veio um cara chamado Java, que vocês já falaram aqui no programa, já trouxeram uma pessoa para conversar sobre. E o Java ele veio justamente para resolver esse problema. Agora eu tenho um cara que está ali entre os sistemas operacionais, que é uma VM, e eu programo para a VM, e a VM dá um jeito de se comunicar com os sistemas operacionais. Com isso eu consigo ter apenas uma base de código falando ali com vários sistemas operacionais. Então isso é esse negócio de você programar para uma coisa, já programar uma coisa e para vários sistemas operacionais é um negócio velho pra caramba. Sim. E aí veio aí 2007, onde a gente tem o nosso saudoso Steve Jobs fazendo uma apresentação linda ali. No caso, aquela apresentação todo mundo que estuda marketing tem que assistir. A apresentação do iPhone 2007 é um negócio bizarramente bom e tudo mais. E mudou todo mundo, né? Mudou tudo. Porque o jogo todo estava ainda nos desktop e estava vindo muito dos notebook. Falei, nossa, vamos fazer as coisas para o notebook e tudo mais. E de repente... na palma da minha mão eu poderia fazer muitas coisas aqui, né? Não, eu peguei o Android aqui pra representar. Não, eu tenho que pegar o iPhone aqui pra representar. Do nada aqui. Agora eu tenho um sistema que faz tudo, como ele falou ali. É um iPod, um navegador e tudo na palma da minha mão. Beleza. Mas que ninguém conta era que essa ideia já estava sendo produzida
ali o Android desde 2005, né? Mas isso aí, enfim, Steve Jobs, vamos lembrar ele como sendo alguém revolucionário, né? Ele foi o primeiro que lançou. Exatamente. Daí, quem chega primeiro que é lembrado, né? Exatamente. 2008, que a Google veio se movimentar um pouco mais ali com o Android. O Android já existia há muito tempo, né? Mas 2008 que a gente pode dizer que foi o lançamento do Android em si que foi trazido a público, mas já tinha sido lançado antes. Isso gerou alguns problemas, né? Os mesmos problemas que o desenvolvedor dos anos 90 estava tendo. Agora, de repente, 2 novos sistemas operacionais ali, mobile, que estava vindo ali, balançando o mercado e estava todo mundo querendo ter. E aí chega 2010, pum, Microsoft também quer participar desse negócio ali. Windows Phone, né? Vou abandonar um pouquinho ali o Symbian, né? O Symbian ali, os sistemas baseados em Java ME. E vou fazer também um sistema ali próprio, né? E tinha um BlackBerry também na época, mas o BlackBerry, ele não conseguiu seguir em frente, né? Por causa da... Enfim, não vamos entrar muito em detalhe nessas questões. Mas aí, a partir de 2010 em diante, já tinha esse negócio de... Nossa, eu vou programar pro iPhone, tem que ser com Objective-C. Vou programar pro Android, tem que ser Java. Vou programar lá pro Windows Phone, tem que ser o C#. O que a gente vai fazer aqui pra esse negócio acontecer? Aí, eles tiveram uma ideia. O que tem em comum nessas 3 plataformas? O que tem em comum é um web browser. No caso, o WebView da vida, né? Que é o sistema ali de navegação web. Então, pensaram assim, vamos fazer uma parada? Vamos produzir um site, HTML, CSS, usar alguns CSS que assemelhe-se à ideia de mobile, né? Então nós estamos falando aí, por exemplo, de jQuery Mobile, que é um negócio bem antigão ali. Aí já junta tudo. O cara programa um site, empacota no WebView e manda para essas 3 plataformas. Aí a gente vê o Cordova da vida, PhoneGap, tudo mais. E aí eles acharam algo em comum e começaram a fazer. Qual o problema disso aí? Na época era bem pior do que agora, mas os aplicativos simplesmente não funcionavam direito, né? Mas a gente já conseguia fazer uma conexão com a câmera, uma conexão com alguns hardwares dos próprios celulares. Isso era incrível e isso realmente foi bastante interessante. Pelo menos foi o primeiro passo. A gente não pode dizer assim, os híbridos são horríveis ali e tudo mais. Eles que ditaram tudo ali para começar. E aí, o que acontece? Tinha esse problema da performance, né? Então, isso só vai ser resolvido mesmo lá em 2015. Então, para ter um cross-platform decente, nós só tivemos isso só em 2015, quando veio um cara chamado React Native. Esse cara ali, o que ele fez? Ele pegou toda a estrutura de código feita em web, no caso em React, que é um framework web, e todas aquelas tags, ele fazia uma jogada por trás dos panos. Em vez de usar o WebView, né, que era o comum, eu vou pegar essas tags e transformar para widget OEM. O que é um widget OEM? São os widgets da própria plataforma. Por exemplo, você vai desenhar um texto no Android, o widget é o label. Vai desenhar no iOS, é o text. Então ele meio que você colocava ali a tag, você desenhava a tag e chegava na hora da compilação, ele convertia essa tag numa instrução nativa. Aí ele fazia um prepara, né? Ele via lá pra onde eu tô, qual é o meu destino, e aí ele identificava. E coloca as coisinhas ali. Rapaz, e daí veio o React Native. É muito trampo, por isso que até hoje tá em beta. É um negócio bizarro, que é o React Native. Até hoje tem beta. Você não sai. O React Native nunca saiu do beta. Já tá aí entrando aí no seu quase uma década no beta. Mas é porque realmente é um trabalho muito difícil. Mas aquilo ali foi revolucionário. Eles se estava programando cross-platform em uma linguagem web que é familiar para vários desenvolvedores, porque o React já existia desde 2012, 2013. E aí, de repente, você tinha algo nativo, você tinha algo que não travava na mão do usuário, né? Feito para Android e iOS. Só que aí tinha um problema também. Qual era o problema que tinha nessa abordagem? Realmente, a parte do front-end, a parte da visão, né, do visual, era nativa. E ia ser legal. Mas a parte da regra de negócio, que era JavaScript, ela não podia ser compilada. Então, ela precisava ser convertida para a linguagem atual. Por exemplo, fazer uma conversão do que
Veio de JavaScript pro Java, pro Objective-C, e é o que chamam de bridge, de ponte. Então, o código ele não era diretamente sendo interpretado. Ele tinha uma ponte que fazia as conversões e aí enviava pro sistema operacional ali mobile. E isso gerava um gargalo, né? Era óbvio, obviamente. Você tem ali uma ponte, um cara entre o meio que, enfim, tentava fazer uma coisa e não conseguia. Daí, veio um outro cara chamado Xamarin, que ele tinha essa proposta de resolver a parte da regra de negócio. O que ele fazia? Pegava um código compilado, pegava em C#, compilava esse código, embarcava isso nos aplicativos. E aí realmente chegamos a ter uma linguagem de programação, né, uma regra de negócio nativa e compilada, ali com o Xamarin. Só que tinha um problema. A parte da view, né, você precisava fazer na mão. Então você tinha que abrir o Android Studio e fazer ali na view, né, da parte ali. E você tinha que abrir o Xcode e fazer a view do iOS e depois linkar na regra de negócio nativa. Pelo menos você tinha um reaproveitamento da regra de negócio que era os dois eram visíveis e tudo mais. Isso é problemático. Então, a gente tem dois problemas ali. Um em que a view ela é nativa, que é o React Native, e isso é bacana, tudo mais, até para as animações, ficar tudo fluido, era bem bacana. E que a regra de negócio, ela era nativa. Então, as pessoas tinham que escolher um ou outro, dependendo do que fosse melhor ali para sua regra de negócio, né? E, então, não tinha jeito. Só existia uma maneira de resolver esse problema. Era não depender mais dos widgets OEM, que são os widgets nativos da plataforma. Mas isso implicaria em eu desenhar tudo do zero. Eu literalmente tinha que pegar um botão que já existia no nativo e redesenhar ele ali para poder usar ele diretamente. Em vez de eu depender de um componente comum, como um WebView, ou de eu ficar fazendo depara, como você falou, de eu pegar uma tag e eu dizer que isso aqui é isso e na outra plataforma isso aqui é essa outra coisa, ou só compilar a regra de negócio e tudo mais, eu precisava resolver esse problema como um todo. Daí que veio a ideia do Flutter. Então o Flutter, ele tenta fazer o quê? Ele desenha a tela toda, né? Desenha a tela toda e compila nativamente. Tanto a parte da regra de negócio, quanto a parte do desenho de tela. E obviamente que isso também gerou um trabalho enorme. Porque Sim. eu tinha que fazer tudo do zero. Desde o texto, desde os inputs, desde os gestures, desde tudo. Tudo foi feito do zero. Mas isso gerou um resultado ótimo em 2018. Nós tínhamos ali, então, em produção, algo extremamente revolucionário, né? Que era uma coisa compilada nativamente, que roda tanto no Android quanto no iOS, e agora nos desktops também, como Windows, Linux e Mac, também no web, e até agora para o WebAssembly também. Então, o WebAssembly o cara compila nativamente. Então, por conta dessa pegada, isso só foi possível porque o Dart, por causa do Dart, que é a linguagem da Google, porque a Google ela utilizou uma linguagem de programação própria, o qual ela poderia mexer e ao seu bel prazer nos compiladores e até mesmo na sintaxe para deixar uma sintaxe específica para desenvolvimento de código, de desenho de tela. Se eu não me engano, o Dart ele não nasceu com esse propósito, ele já tinha lá e aí ele fala, putz, a gente tem isso aqui, é legal e resolveram usar. Veja bem, em 2011, quando o Dart nasceu, você vai rir, mas eu tenho que falar, enfim, é fato, não tem jeito. Ele foi criado para substituir o JavaScript. Em 2011 até 2015, o que acontece? O Chrome tinha embarcado uma VM do Dart. Então você já poderia substituir o código JavaScript por código Dart. E você não precisava transpilar, como por exemplo o TypeScript faz, que é o converter as instruções para o JavaScript. Já estava nativo, porque a VM já estava embarcada. Sim. Projeto audacioso no Chrome. Esse. Então, falhou miseravelmente. A comunidade não adotou, não teve jeito e tudo mais, e foi abandonado, né? Então, recuperava essa ideia, essa linguagem, e aplicaram nesse projeto ali. O que rolou então? Para que isso aconteça, para que o Flutter aconteça, precisava de uma linguagem própria que eu pudesse mexer nela ao meu bel prazer, e eu precisava de outras ferramentas. Eu precisava de uma ferramenta de desenho de tela, porque eu tinha que desenhar tudo do zero.
O que então que tinha disponível no mercado para ser utilizado? O Skia. E o Skia é uma engine de jogos, ou seja, o trabalho era fazer igual, por exemplo, o Unity faz hoje. O Unity ele desenha tudo na mão e você pode jogar em todas as plataformas. A ideia é exatamente a mesma. Então, usando o Skia, foi desenhado uma engine de jogos, foi desenhado frame a frame todos os novos widgets ali, botões e tudo mais para poder ser utilizado. Então, primeira parte eu tinha aqui. Agora, eu precisava criar embed para cada plataforma em que eu juntasse o código compilado Dart, ou seja, a gente está falando de código compilado, não código transpilado, então nativo, né? Com o Skia, que desenha a tela, ele recebendo essa instrução do Dart compilado e desenhando na tela, ou seja, renderizando ali na GPU, na tela e tudo mais. Juntando tudo isso ali e também os embeds, no caso, a parte que vai receber esses códigos nativos de cada plataforma, ou seja, cada plataforma, Windows, Linux, Mac, Android, iOS, eles têm um embed próprio. E, inclusive, se a pessoa criar um embed de, por exemplo, um liquidificador, vai dar para colocar o Flutter lá, porque o embed ele é separado de tudo. Então, por isso que quando lançou ali o Windows, o WebAssembly, já se criou-se logo um build para o Flutter. Quando se surgisse um novo sistema operacional agora, pronto, já só criar o embed e já era. Então, juntando toda essa galera, tudo isso, né, todas essas ferramentas, por isso que a gente chama de o Flutter, que ele é um toolkit, né? Juntando todas essas ferramentas, nós temos então um kit de desenvolvimento para fazer aplicativos cross-platform e tudo mais. Só que isso não era o suficiente. Temos a linguagem, temos as ferramentas de baixo nível, agora a gente precisa subir o nível disso aí. O toolkit ele já existe. O que então era necessário? Ter uma estrutura de código em Dart de alto nível para que o desenvolvedor ele possa fazer utilizando orientação a objeto e apenas consumindo. E apenas de forma declarativa. Dessa forma aí, então, surgiu o que chamam de framework, né? Então, o Flutter ele é tanto um toolkit para fazer esses builds e tudo mais ali, quanto também um framework, onde tem um framework em Dart, onde tem todas as ferramentas do Material, do Cupertino, com esses widgets pré-prontos para você só chegar e utilizar, e também uma ferramenta simples para você criar os seus próprios widgets baseados em composição. Então, tudo isso junta-se num toolkit. Se perguntar então por que o Flutter foi criado, para ele realmente resolver esse problema do cross-platform que existia há muito tempo, de eu ter nativamente a regra de negócio e a tela. Para isso acontecer, precisou-se unir várias ferramentas e vários códigos de todas as plataformas, gerando um toolkit. Agora, para mim utilizar, para você utilizar, para todo mundo utilizar, precisou-se criar código de alto nível, para que os usuários simplesmente peguem e utilizem isso daí, o widget pré-pronto, códigos pré-pronto, utilizando o Dart. E daí, então, temos o framework em Dart, que é o Flutter. Então, por isso que fala, o Flutter é um framework e tudo mais? Mas o framework do Flutter é apenas uma parte de um grande toolkit, né? Então, basicamente, é isso aí. É só isso. Foi muito longo. É só isso, né? Eu contei a história. É porque às vezes ninguém conta a história, né? De por que surgiu. Mas... existe o Flutter ali, mas eles veio para resolver um problema. E ele resolveu incrivelmente bem. Então, mas faz sentido. Quando a gente fala assim, o pessoal do React Native, de outras coisas, tenta, enfim, pegar. Aí tem agora, ele pautou todos os novos frameworks daqui pra frente. Então a gente tem o Jetpack Compose, trabalhando com o declarativo. A gente tem ali o KMP, que é em Kotlin, que é com a mesma proposta também. Tem o MyWi, que é do C#, mesma proposta. O SwiftUI, mesma proposta. Então a prova que o Flutter deu certo é que já tem um monte de gente copiando. Entendeu? É uma estrutura, mas assim, é uma estrutura que realmente tinha que acontecer. Dependências dos widgets nativos de cada plataforma ia gerar todo esse problema. Então a ideia toda era abandonar essa ideia e criar os seus próprios desenhos e fazer isso acontecer, né? Inclusive o KMP, a equipe do Flutter ajuda diretamente. O pessoal tá tentando criar uma rixa entre KMP e Flutter e os dois basicamente trabalham juntos. E eu sinceramente, quanto mais próximo o KMP ficar do Flutter, melhor ainda para nós, assim, quem gosta de Kotlin e tudo mais, usa lá e tudo mais. Mas obviamente o Dart sempre vai ser uma melhor linguagem para desenvolvimento de tela, porque ela foi criada para isso e está sendo modificada, e durante esses anos todos foi modificada apenas para isso, enquanto o Kotlin
ele é de outra empresa e não posso simplesmente chegar e mudar uma diretriz dele, né? Enquanto que se o Flutter, o framework, né, quiser adicionar uma coisa nova e a linguagem for um empecilho, eu não tenho que fazer gambiarra nenhuma, eu chego lá na própria linguagem e modifico. Já os frameworks JavaScript, eu tenho que fazer uma gambiarra aqui ou outra e tudo mais, porque eles não são detentores da sintaxe da linguagem e aí tem que se adequar ao que tem. Já no caso do Flutter, não. Por isso que é uma linguagem maravilhosa e vai crescer. Esse é o detalhe principal que, infelizmente, nenhum outro framework vai conseguir copiar. Então, o Flutter ele sempre vai estar um passo à frente só por conta desse detalhe. Não, interessante. Bom, eu acho que você acabou já falando parte da próxima pergunta, que eu ia falar que o que é importante saber antes de começar. Bom, eu acho que o que é importante saber é conhecer um pouco desse histórico para entender, né, esse joguinho essa sopa de letrinhas também aí, né? Flutter, Dart, como é que funciona o fluxo por debaixo dos panos, né? Pô, tem um cara que interpreta para desenhar, tem um cara que vai gerar o código nativo, que vai acessar o dispositivo, tem todo esse rolê. E falando em cima do Dart, como você falou aí, que era uma linguagem, né? Pô, super interessante. Eu não sabia qual era o propósito dela. Eu só sabia o primeiro, né? O objetivo. Eu sabia que ela existia e que o Google já tinha isso, ressuscitaram lá para poder resolver esse problema. Mas ali, eu queria falar um pouquinho, então, acho que não tem como falar de Flutter sem falar um pouquinho de Dart, falando sobre coisas importantes para alguém que está iniciando, né? Quer conhecer mais do Flutter. Eu acho que a gente pode dizer que também é importante entender o Dart, né? Conhecer ele. Então, você pode falar para mim um pouco do paradigma do Dart? Ele tem suporte à orientação a objeto? Por onde que começa ali? Será que é meio, como é que eu posso dizer assim? É aquele feijão com arroz de toda a linguagem? Aprende o fundamento e depois vai crescendo, subindo o nível? Olha, para quem é iniciante, mas entende de outra linguagem, o Dart ele é perfeito, porque ele foi... A sintaxe do Dart, ela foi feita pela ECMA, que é a mesma empresa que padronizou C#, Java, JavaScript, dentre outras linguagens. Ou seja, eu gosto muito de fazer quando eu estou em palestra, eu sou uma pessoa, programa em C#, vem cá. Programa em Java, vem cá. Programa em JavaScript, vem cá. Escreve um código aí, uma função que calcule IMC. Todos eles conseguem fazer sem conhecer nada de Dart, porque a sintaxe ela foi criada pela mesma empresa, então a sintaxe é muito parecida. O Dart, apesar de ser uma linguagem nova, ele se assemelha a tudo que as pessoas já conhecem hoje em dia. Então, a curva de aprendizado ela é extremamente pequena. E se o Dart for a tua primeira linguagem, tudo que tu aprendendo no Dart vai se assemelhar a outras linguagens. Então você não perde nada, né? Tem pessoas que pensam assim, eu quero fazer tudo com uma linguagem só. Eu discordo disso. Por exemplo, se você gosta de alguma linguagem de JavaScript e tudo mais, o teu back-end não precisa ser Node, tá ligado? Sim. Pode ser alguma coisa, pode ser uma coisa que você considere melhor, dependendo do projeto, como um Spring Boot ou qualquer outra coisa nesse sentido. Não precisa ter uma linguagem do front-end, tem que ser mesmo do Node, porque assim eu vou economizar. Isso não existe. É isso que eu ia falar, tem muita gente que quer economizar. Não, quando você aprende a programar, linguagem acaba sendo um detalhe. Por exemplo, eu toco 10 instrumentos musicais. O pessoal pensa, nossa, você estudou 10 instrumentos musicais? Não, eu estudei o primeiro. Né? Quando eu aprendi o primeiro, os outros que vinham ali, de boa. E a mesma coisa com linguagem. Se você aprende a programar a linguagem, porque existe um detalhe sobre aprender. Aprender a programar é diferente de utilizar a linguagem. Por que eu digo isso? Muitas pessoas são apenas copiadores de... Eu não sei, enfim, copiadores de código da internet e agora do ChatGPT. Isso não é programar. Se a pessoa ela aprende a programar mesmo, os paradigmas e tudo mais, essa ideia de dizer que não vou aprender Dart porque o Dart não faz back-end, o Dart faz outra coisa, isso cai por terra. Porque você aprendeu orientação a objeto em qualquer linguagem, você aprende em outras linguagens também. Mas a sintaxe não sei o que, meu irmão. A sintaxe é detalhe. É detalhe. Então, esse é o ponto. Se não for PHP, a sintaxe é detalhe. Beleza, eu tenho que botar um cifrão. Mas é uma coisa só, tipo, eu tenho que botar um cifrão. Mas quando eu tô programando em PHP e vou programar no JavaScript, eu fico botando cifrão doidado também. Mas, cara, acontece. Mas, faz assim, parte. Faz parte, mas, cara, é importante compreender os fundamentos e a base. E, igual você que toca instrumento, né? Igual quando você pega um baixo de 4 cordas e o de 5. Às vezes você confunde alguma coisa? Pode ser. Pode ser, mas é uma questão de costume. Sim. Eu, por exemplo, eu troquei teclado recentemente, eu vou digitar, eu erro tudo. É costume. E é coisa rápida. Então,
eu penso assim, né? A linguagem, o Dart, como linguagem, ele tem suporte a tudo que as linguagens modernas têm. Por exemplo, orientação a objeto. E agora tá vindo um suporte muito forte, por conta dessa tendência que temos hoje em dia e tudo mais, ao funcional. Então, o paradigma funcional que está muito em voga ultimamente, o Dart, todas as novas atualizações do Dart estão vindo em prol dessa melhoria, né? De eu tentar ter um código um pouco mais funcional. Mas o Dart, ele tá todo baseado em orientação a objeto. Inclusive, Legal. todos os widgets em orientação a objeto, com herança, com implementações ali de interface para contratos. E também você tem ali uma cerejinha do bolo, que são os mixins. Que, em suma, substitui a necessidade de eu ter uma herança múltipla. Porque ali eu posso realmente mixar outros caras e tudo mais. Graças a Deus por isso. Então, aí eu tenho essa ideia aí. Então, é uma linguagem completa, mas ela é pensada para desenvolvimento de tela. Mas como assim uma linguagem pensada para desenhar a tela? Ela é orientada a objeto e tudo mais. Mas todo o código dela, toda a forma que ela está sendo feita, é para ter um flow para te ajudar a trabalhar com composição, que é um design pattern que o Flutter utiliza, e também a parte de builders, para que você possa, através de composição, desenhar as suas telas. Então, você tem essa afiliação, você tem essa árvore assim, igual HTML. Só que em vez de você colocar uma tag dentro de outra, você vai instanciar uma classe, e na instância da classe você vai colocar outra classe, que essas classes são widgets, e aí você vai colocando outras classes e tudo mais, fazendo a criação da tela. E aí os alinhamentos e posicionamentos também são widgets, né? E dá para você utiliza, então tudo, por isso que o pessoal fala, tudo é widget, né? Então, o desenho de tela é widget, a pintura é widget, você alinhar o widget e posicionar, alinhar os widgets e posicionar também são outros widgets que faz isso aí, e todos eles aceitam afiliação e todos eles baseiam em composição. A gente chega numa espécie de desenvolvimento que sai do imperativo, onde a gente pega uma linguagem de marcação como HTML e sai a declaração, e nós entramos na ideia do declarativo, onde nós temos linguagem de programação desenhando tela, igual o Java fazia lá no Swing. Isso facilita muito as questões, por exemplo, de animação, dentre outras coisas, já que eu tenho ali linguagem de programação e eu posso fazer cálculos matemáticos para executar a tela, coisa que você não consegue fazer em uma linguagem de marcação como HTML ou XML, como a maioria das linguagens e frameworks utiliza. Então nós temos uma vantagem gigantesca no desenho de tela e principalmente nas animações dessa tela, né? Então o Dart por si só, ele mantém tudo isso aí no controle, e tudo isso que é grandioso, mágico, assim, incrível, não quebra, se comporta tranquilamente, porque já é um projeto já de muito tempo, e é incrível como parece um flow que foi desenhado antes da fundação do mundo, porque o negócio, ele simplesmente segue uma linha e ele não quebra, mesmo ele fazendo tudo isso incrível. O Dart, por ser uma linguagem moderna, ele não trabalha com ponteiros, mas ele trabalha com referência, assim, de classes, e também trabalha com garbage collector. Então você não tem a preocupação de eliminar os objetos da memória. Os objetos da memória, como seria no C# ou no Objective-C, ou qualquer uma outra linguagem um pouco mais baixo nível. Ele é mais semelhante ao Java, C# e tudo mais, que tem esse controle de memória gerenciado por um programa que roda paralelo ao seu, assim como acontece em outras linguagens também. E o Garbage Collection, os Garbage Collection feitos pela Google, todos eles são muito bons. A gente olha o Go ali, por exemplo, que é um negócio incrível. E o Garbage Collection do Dart é incrível demais também. Tanto que quando ele foi portado para o WebAssembly, o Garbage Collect foi uma das últimas coisas a serem feitas, e foi uma implementação muito fácil, já que ele é muito maduro e estava preparado para essas novas tecnologias, como por exemplo o WebAssembly. Foi um estralo de dedos, e temos aí sites ali rodando nativamente direto no navegador, graças a essa tecnologia nova aí que, inclusive, assim, é uma dificuldade de você ter o JavaScript nisso, porque você compilar JavaScript é um tanto quanto difícil e tudo mais, mas o Dart, como ele é uma linguagem compilada, ou seja, ele é uma linguagem que consegue ser interpretada, dita igual ao JavaScript, ou seja, isso auxilia no desenvolvimento, você consegue hot reload e modificar as coisas em tempo de desenvolvimento, mas você também tem a segunda parte, que é o compilado. E como você compila nativamente, vai ali para uma camada baixa em C, você pode colocar em qualquer coisa. E é exatamente isso que acontece. E colocando em qualquer coisa a nível nativo.
Muito Fica bom. tudo rápido e eu encaixo em qualquer coisa. É o melhor dos mundos. Então, quando a gente fala assim, nossa, que coisa complicada, que coisa... Como é que eles fizeram esse tipo de coisa e tudo mais ali? É uma equipe, inclusive, muito pequena, inclusive, que fez essas coisas ali. Tanto que qualquer demissão que tem no meio do Flutter, o pessoal do Twitter já fica, meu Deus do céu, e agora? Vai acabar. Vai acabar, vai morrer, não sei o que e tudo mais ali. Fica esse meme, né? Esse meme Sim. porque a galera toma corda, né? Fala, pega a corda, porque, mano, não tem como acabar. O negócio ali é superior a qualquer outra coisa que existe no mercado. Tem coisa, não tem nada que supere hoje o Flutter, e tudo mais. Como é que vai acabar? Ah, mas vai vir outra coisa, vai substituir. Se substituir com mais qualidade que o Flutter, graças a Deus, cara. A gente Amém. tá preparado aqui, mano. Não tem problema Sim. nenhum. E também nessa Não. pegada aí. Ser desenvolvedor tem que estar acostumado a ficar fora da zona de conforto, né? E, cara, falando agora um pouquinho, a gente sempre toca um pouco no ponto de qualidade, né? Qualidade de software, e a galera sempre é uma parte que geralmente o desenvolvedor dá uma negligenciada por N motivos, que não vem ao caso, às vezes por decisão própria ou empresa onde passa, que não prioriza tanto isso. Mas falando aqui, vamos falar daqueles testes mais comuns, né? Aquele da famosa desenho da pirâmide, unitário, integrado e por aí vai, né? O end-to-end. O que eu tenho disponível ali em Dart para poder fazer os testes? O que eu pesquiso? Vamos supor, eu estou estudando Dart, agora eu quero aprender um pouquinho de qualidade para testar o meu código. O que eu tenho? Olha, então o que acontece? Eu tô querendo esquivar, mas eu vou ter que falar. As pessoas, elas talvez tenham um pouco de asco de programar em Flutter, até algumas empresas eliminam. É um negócio que eu não entendi até ontem, juro pra você. Juntou uma comunidade ali, umas 30 pessoas, e eu falei, mano, eu vou fazer umas perguntas pra vocês, e vocês me respondem, porque eu quero entender o porquê que vocês não gostam de fazer teste. E muitas das questões eram exatamente se baseando em tempo. E a gente foi desmontando os argumentos, e mais uma das coisas que ficou é assim. Eu percebi, e foi um negócio que meu Deus do céu, é assim mesmo. As pessoas, quando elas vão desenvolver, principalmente front-end, elas desenham a tela. E ela vai fazer um controlador, ela faz o controlador e ela usa a tela para testar. Então, ela vai fazer o controlador e usa a tela para testar. Depois que ela termina de fazer aquilo ali, aí ela faz um teste de unidade para garantir a qualidade. Isso me pega um pouco, porque essa terceira fase, onde se coloca o teste de unidade, meio que, para mim, é como se fosse meio over. Então, muitas pessoas pensam assim, um código com testes, um código sem teste é um código bom, um código com teste é um código excelente. É como se existisse uma distinção entre os dois, como se eu tivesse um pós e que eu tivesse que fazer teste. Enquanto a API de teste, na realidade, ela existe no pré. Os testes de unidade, eles são feitos para te auxiliar no desenvolvimento. E qualidade e outras coisas, todas essas coisas que o pessoal fala, monitorabilidade, o pessoal só papagueia quando alguém fala, isso aí só existe como side effect. Não é o objetivo dos testes. Você tem qualidade? Tem. Você tem mais monitorabilidade quando faz teste? Tem. Mas a ideia da API de teste é facilitar o desenvolvimento. Ou seja, é você pensar na regra de negócio primeiro, em vez de fazer tela. E aí você não tem tela. Você vai testar onde? Você vai usar a API de teste para testar. E outra coisa, isso ajuda em tudo. Se o cara ele tá escrevendo um teste ali, ele não consegue escrever a descrição do teste, já é um indício que a pessoa não entendeu a regra de negócio. Exatamente. Tem que voltar com o seu PO e entender. Então esse é o pensamento de testes, né? Mas relacionado ao Dart, o Flutter em si, o Flutter ele traz embarcado, você não precisa instalar nada. A toda a API de teste, tudo que você precisa ali. Muito semelhante ao que tem no Jest, por exemplo, e nas outras coisas que as pessoas já conhecem como JUnit e tudo mais. Então, ele já traz embarcado. A novidade é que o Flutter ele traz uma coisa a mais, que são os testes de widget, né? Teste de tela. É um negócio que tá vindo novo, o Vue faz, o React faz de algum jeito, mas é bem complicado e o Flutter traz isso tranquilamente. Por que ele consegue testar a tela? Porque as telas são classes. Entendeu? Então, fica fácil de testar, de fazer essas coisas. Mas, além disso, indo para a parte de teste de integração, e teste de widget é integração, assim dizer, mas a gente não vai entrar nisso, mas indo na taxa de teste mesmo, em que vai pegar aqui quase o end-to-end, existe o Flutter Drive.
que ele substitui outras tecnologias como o robô e tudo mais, que ele basicamente vai abrir o emulador, vai ter um robozinho tocando o que você está fazendo, isso tudo construído e scriptado em Dart, já vindo nativamente utilizando Dart. Então, a galera de qualidade que quer fazer as coisas, ela não precisa nem gastar tempo aprendendo ali eu esqueci os aplicativos desse teste, eu só lembro do Robot. Mas você não precisa fazer a parte aqui já do Dart, dos testes que ele chama de Flutter Drive, ele já tem, abrindo o emulador, testando, entregando para você ali, já essa característica de teste de integração. E tudo isso vem nativamente no SDK, entendeu? Legal. Já pensando nessa parte aí de... Assim, vamos botar qualidade, né? Mas porque qualidade envolve muitas outras coisas, não só teste, né? Como muitas pessoas pensam, né? Qualidade tem um... Enfim, não é o assunto. Então, aqui. É que eu sou meio entusiasta de teste, né? Então, meio que sempre que for falar... Pra mim, o cara que fala que teste atrasa... Pra mim, teste acelera o desenvolvimento. Em várias frentes. Tanto no desenvolvimento tanto no desenvolvimento da feature, quanto também no retorno. Quanto será que se gasta, né, em bug? Porque bug é um negócio que foi pra produção e voltou. Sim. E aí você como não sempre tem. dizem que o jeito mais rápido de resolver qualquer coisa é resolver só uma vez, né? Exatamente. Então, é uma economia gigantesca e uma empresa que fala assim, não vou usar teste porque demora mais e tudo mais. E pessoas falam assim, mano, eu faço esse código aqui em 4 horas, mas esse código com teste em 8... Já tá dando um tiro no pé, não é assim que se vê. Na minha opinião, um código com teste faz em 3. Mas eu não vou entrar nesses pormenores. Mas tem tudo online, tudo nativamente ali, utilizando o Flutter. Não, maravilha. Então fica aí a dica. Não é só usar o teste, né? Mas também a ordem dos fatores aí interfere no resultado, né? Sim. E bom, Jacob, uma última pergunta, cara, aqui a gente tá indo pros nossos finalmente. Bom, estamos aqui já passando do meio do ano, né? Estamos aqui no segundo, se você tá ouvindo, né, esse programa do futuro, estamos falando aqui do início do segundo semestre de 2024, onde passamos por, vamos dizer assim, um balanço no mercado de vários aspectos. Eu acho que muita gente talvez nunca tenha vivido, né, que foi aquele impacto da pandemia, né, que com certeza inflou. O mercado é sempre... E agora ele tá se corrigindo. Exato. É que a pessoa pensa que o mercado tá em crise. Não, o mercado tá se corrigindo. Tá voltando a ser o que era antes, que ainda assim... Exatamente. Ainda assim, se comparado a outras profissões, é melhor, né? Com certeza. Na minha opinião. E, enfim, considerando esse cenário, que ele está se corrigindo, como é que estão as vagas? Vamos falar aqui de vagas para pessoas que estão querendo entrar, né? Então, considerando aí uma vaga para júnior ou uma vaga para o estagiário. Até mesmo, com certeza, né, um pleno, sênior, sempre tem, mas falando de entrar nesse mercado aqui, seja uma pessoa que está migrando de tecnologia, ou às vezes uma pessoa que está migrando de profissão e está começando quer aprender o Flutter aqui, porque, eu acho muito legal o ecossistema aqui de dispositivo móvel e quero investir em aplicativo, que eu acho que tem futuro, né? Tem futuro não, né? Já é realidade. Já é a realidade. Tem futuro na minha carreira, né? Eu como pro meu futuro. Então, na sua percepção aí, né? Como é que tá o mercado, cara, para iniciantes? Olha, Thiago, para te ser bem honesto, quando nós falamos de Flutter, nós estamos falando dos projetos novos. Existem projetos realmente migratórios, em que foram feitas uma tecnologia e estão sendo migrados, mas a grande maioria, por exemplo, uma startup, a startup ela não vai pegar hoje, o novo normal uma startup ela vai procurar sempre um cross-platform. Ela não vai fazer pegar 2 equipes, uma de iOS e outra de Android, e fazer aquela de outra de web, 3 equipes. Não. Vai usar uma tecnologia e uma equipe para resolver esses problemas. Esse aqui é o normal e é o óbvio, pensando na questão financeira. Sim. O Flutter ele é o framework mais popular, mas ele é um framework muito novo. Portanto, muitos aplicativos novos, com certeza estão vindo em Flutter e cada vez está crescendo mais. Porém, existe mais demanda no mercado por um React Native e outras coisas por conta dos apps legados. Isso é um negócio que a gente tem que falar, né? Mas para todas as coisas novas, praticamente todas as coisas novas, estão sendo pensadas em utilizar Flutter.
E a gente tá falando de tudo. De sistema de carros. Pessoal, eu não confirmei, mas diz que aquele sistema da BID é feito em Flutter. Mas pelo menos agora a gente sabe que o pessoal lá da LG anunciou essa semana que vão trabalhar com Flutter lá nas suas TVs também. Então a gente tem um processo de migração que é muito agressivo, né? E a gente tem também um processo dos aplicativos novos. Mas nós temos que nos ater aos fatos. Existe muito mais vagas para o ecossistema do JavaScript do que para o Flutter, porque estamos falando do ecossistema novo e menor, que está crescendo muito, 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 mas continua sendo menor, e para chegar no campo do JavaScript vai demorar uns anos ainda também. Mas é um processo em ascensão. Qual a vantagem? Eu posso entrar numa empresa como júnior e sair lá sendo como um gerente. Por quê? Eu estou dominando um início, né? Então, normalmente, os inícios de uma empresa, uma startup, vão se dar com Flutter. Bem normal isso acontecer, né? Mas existe muito apps legados, né, que vão usar ali um React Native ou coisas, no caso mais nativo. Está vindo o KMP, algumas pessoas que usam nativos vão preferir o KMP por causa do Kotlin, mas isso é menos ainda do que o Flutter, que está muito mais novo e tem pouquíssimo mercado e ainda não trabalha no cross-platform, ainda bem. A gente está esperando que ele fique bastante estável ainda no começo do ano que vem, para funcionar bacana com iOS e trazer umas coisas mais, uma espécie de Jetpack Compose ali para dentro, para tornar as coisas mais, como é que pode dizer, declarativas, né? Mas vai seguir o mesmo passo do Flutter. Vai demorar para crescer uma comunidade e as empresas, mas a galera que trabalha com nativo vai preferir utilizar o KMP, por exemplo, né? Você passa ali. Mas a maioria dos empreendimentos, por conta do nome do Flutter e por conta da Google, vão preferir usar a Flutter e tudo mais. Então eu digo, estudem, não se foque apenas numa linguagem. Estude Flutter, estude Java, estude JavaScript e tudo mais. Você consegue. Ah, mas eu tenho que focar em uma coisa. Não precisa. A linguagem é tudo igual. Ah, mas eu tenho que ficar expert em Flutter. Pra quê? Tá ligado? Seja expert em programação e o que aparecer no mercado você domine. Essa é a ideia. Se você sabe programar, você não fica sem emprego. Se você sabe só JavaScript, você incorre em um filtro muito mais agressivo. Ou Flutter, qualquer outra coisa. Então, até mesmo se você for para uma vaga de Flutter, você vai ver que as vagas elas pedem um back-end ali, ou algum conhecimento de SQL, base de dados e tudo mais. Então, aprenda a programar, meu querido. Não se foque apenas numa coisa. Mas se você quiser aprender Flutter, o canal da Flutterando ali tá de graça, com conteúdo gratuito, ensinando tudo do básico ao avançado. E sempre lá na comunidade do Discord tem a galera tirando dúvidas ali e ajudando todo mundo. É bem tranquilo de você acessar lá no Discord, basta digitar discord.flutterando.br e você vai ser com certeza ajudado, e tem os vídeos lá no YouTube também. Então é muito fácil de você aprender aqui no Brasil por conta da Flutterando, que foi a pioneira, e chegamos aí e somos aí a maior comunidade aqui da América Latina também, né? Se tratando de Flutter. Show de bola? É isso. Maravilha. Os links, lembrando, os links vão estar todos aqui na descrição para vocês conferirem. E, bom, Jacob, é isso, cara. Queria te agradecer. Realmente, cara, é um papo que dá para ir muito longe, né? A gente tenta aqui dar só uma pincelada, a gente apresenta, a gente quer trazer aqui nessa... A gente tá fazendo uma série, né? Apresentando linguagens aqui, porque às vezes a pessoa também fica muito nessa que você falou de... Pô, o cara quer aprender só uma linguagem, quer ficar naquilo... E, enfim, ser programador é viver fora da zona de conforto, saber que o que é realidade hoje e amanhã pode não ser, enfim... aprenda, adorei esse conselho teu, cara. Seja um desenvolvedor, ponto, né? Da tecnologia, cara, se tu sabe cavar um buraco, você vai saber cavar um buraco com qualquer coisa. Exatamente. Não dependa só daquela pá, né? Aprenda a cavar com qualquer coisa. Bom, é isso, cara. Quero te agradecer aí mais uma vez por ter participado com a gente. E fica à vontade agora nesse momento aí para falar um pouco. Pode falar um pouquinho mais aí, entra no detalhe aí do Flutterando, conta um pouquinho pra gente aí da comunidade, e é isso aí, o espaço é seu. Beleza. Bom, entre no canal da Flutterando. É uma comunidade de referência. Ali a gente tem espaço e pessoas esperando novos desenvolvedores, novas pessoas que querem ser desenvolvedores, para dar um roadmap de como que essa pessoa deve aprender e tudo mais. Se você tiver dúvida, entra lá no flutterando.com.br e tem todas as redes sociais, mas a gente é bastante ativo no Discord. Mas tem Telegram também e tudo mais. E se você entrar lá, inclusive somos mais de 14 mil. Entra lá que com certeza vai ter alguém para te ajudar. E também tem os vídeos no YouTube, lá aqui no canal da Flutterando, que você pode estar acessando e se inscrevendo lá também.
né? Que estamos com quase 60 mil pessoas ali. É um canal Legal. nichado no Flutter ali. Mas também falamos de algumas coisas de desenvolvimento pessoal para desenvolvedores e também de algumas notícias que pode vir abalar esse mundo também. Trazemos ali também alguns detalhes, tudo para tentar enriquecer mais a sua vida como desenvolvedor. Então, o que eu tenho que falar, o que eu posso falar para vocês? Temos um ecossistema te esperando. Se você quiser ser desenvolvedor Dart e Flutter, a Flutterando tá ali para te ajudar em todas essas redes e tem uma comunidade maravilhosa também aqui no Brasil que dá para você, vai te ajudar muito, inclusive até mesmo a conseguir o seu primeiro emprego, tá bom? Tudo isso lá no Discord lá e no canal no YouTube para te ajudar nessa parte. Também no Instagram, se você quiser seguir, Instagram lá Flutterando e tudo mais, também ficamos falando lá, mas é uma coisa mais impessoal, então se você quer ver alguém falando abobrinha e alguns memes, também tem lá no Instagram ali da Flutterando e o LinkedIn também, pra gente seguir todas as redes sociais que a gente tem lá, tá bom? Então, eu aguardo você lá. Maravilha, maravilha. É isso aí, pessoal. Não deixe de conferir, como eu disse, todos os links vão estar aqui na descrição. E é isso aí. Cara, mais uma vez, Jacob, obrigado pela sua participação, por ter trocado essa ideia aqui com a gente. Fica aí o convite para você que, mais uma vez, reforçando, os links vão estar na descrição. Não deixa de conferir. Não subestime a oportunidade de estudar em grupo. Né? Estudar sozinho, às vezes pode ser um pouco... A gente encontra várias barreiras quando está aprendendo qualquer coisa nova. E ter um grupo é ter um braço ali, alguém para te dar um apoio, enfim, não se sentir só, ajuda muito durante o processo de aprendizado. Bom, é isso aí. Obrigado de novo, Jacob, por estar aqui com a gente. Obrigado a você que ouviu esse programa e até a próxima. Tchau.